Olá, meus amigos, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 13, 14, 15, 16 e 17. Diz assim: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Meus queridos, nós vemos aqui três atitudes diferentes. A primeira de Pedro, que após ter visto Tiago ser assassinado, e no dia seguinte ele também o seria, descansou e confiou no Senhor de uma maneira tão intensa que ele dormiu profundamente, que o texto vai dizer que o anjo teve que tocar na ilharga de Pedro para que este acordasse. O anjo ordenou ele que o seguisse. A primeira porta, que era de ferro, abriu-se por si mesma. E a segunda porta, que era a porta da casa da irmã Maria, aonde estavam com os irmãos orando por Pedro e Tiago, e agora entristecidos porque parece que a oração por Tiago não funcionou, parece que não valeu a pena, Tiago morreu. Então sobrou Pedro, e essa igreja está orando abalada, essa igreja está orando meio que desconfiada, porque se Deus não ouviu a oração por Tiago, será que ouviria a oração por Pedro? Um homem que deu muito trabalho a Jesus, que tinha um temperamento muito forte. Alguns estudiosos dizem que Pedro era bipolar, que Pedro era louco, que Pedro tinha tantas características que talvez se eu e você fosse Jesus, não gostaríamos que Pedro andasse do nosso lado acompanhando o nosso ministério. Mas aprove a Deus reservar mais um tempo de vida, porque Deus tinha uma obra com Pedro. Havia uma promessa por parte de Jesus. Havia uma palavra que foi liberada por parte do Raboni da Galileia acerca de Pedro. E então Deus envia o anjo para livrar Pedro da morte. A primeira porta abriu-se de uma forma inexplicável. Mas a segunda, Pedro chega diante desta porta e começa a bater, e aqui é o cerne desta breve devocional. Primeiro, a menina Rode, de tanta alegria, ela não abriu a porta, mas foi contar para os irmãos. Tem pessoas que ficam tão alegres e tão contentes com o que Deus está fazendo que se esquece de abrir a porta para o seu irmão. São meninos, são pessoas que, ao olhar da maioria, um olhar clínico natural, são pessoas com ministérios alicerçados, são pessoas com a vida cheia de Deus, porque muitas coisas estão acontecendo diante dos olhos dela, mas são verdadeiros meninos, porque não abre a porta para o seu irmão que também recebe o milagre. O segundo comportamento que eu quero frisar é de Maria e dos irmãos que estão orando por Pedro, que quando recebem a notícia de que Pedro está vivo, está na porta batendo, eles começam a duvidar. Ora, este povo está de joelho cravados no chão. Este povo, provavelmente com lágrimas nos olhos, suplicando a Deus que salvasse a vida de Pedro, está afirmando que Rode está louca. É melhor eles acreditarem na crença em que os judeus
professam que para cada pessoa é um anjo ordenado por Deus ali para guardar, então para eles é muito mais fácil afirmar que Rhoda está louca e que o seu anjo está batendo na porta do que acreditar que a sua oração surtiu efeito e que Deus respondeu. Querido, quantas pessoas oram de forma metódica, somente para cumprir protocolos, para dizer, olha, estou orando por você, olha, estou intercedendo por fulano. Quantas pessoas oram diante de outros para dizer, olha, estou orando por fulano que está dentro daquela prisão. Mas quando vem a notícia que o milagre aconteceu, elas começam a duvidar. Começam a achar que pode ter sido um monte de outras coisas, menos o milagre de Deus. E a terceira e último comportamento que eu quero mostrar dentro desse texto foi a de Pedro, que mesmo diante dessa circunstância toda, diante de toda esta confusão, ele não desistiu. Verso 16, mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram e se espantaram. No 16, ele ordena aqui, calem a boca, porque eu agora tenho que contar o que Deus fez. Agora não é hora de ninguém falar. Agora é hora de Pedro contar o que Deus fez. Vocês duvidaram, vocês demoraram a abrir a porta para mim, mas de uma forma ou de outra, a porta se abriu, eu estou aqui e eu vou dizer o que Deus fez na minha vida. E Pedro começa a contar. Ele não desistiu de bater na porta. Eu quero dar uma palavra para você que tem os seus negócios, que tem a sua empresa, que está procurando um emprego, que é final de ano, fez tantos projetos. Você que tem um ministério que sonha em alavancar, em crescer, em prosperar diante de Deus e diante dos homens. Você que tem algum projeto que é tão difícil encontrar alguém que acredite, é tão difícil encontrar alguém que te abra a porta, que te dê uma oportunidade, que acredite, que ore de verdade, acreditando que Deus vai fazer. Tome esse texto como lição para você no dia de hoje. Persevere, lute e lembre-se, não adianta ninguém acreditar nos seus sonhos e nos seus projetos se você mesmo é o primeiro a duvidar. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.